Olá, bem-vindos. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e vamos para os destaques no campo da política. O que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente vai trazer aqui no nosso programa de hoje. Nos comentários hoje com Fernando Gessi de volta aqui aos comentários e também Adolfo Padilha. Como é de praxe, a gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, vamos lá para o seu destaque. Bem-vindo. Fala, amigos da TV Brasileira, Eudes Figueiredo, seja bem-vindo aí novamente a dividir com a gente as opiniões. Nosso amigo Fernando Gessi, que ele aguente a pressão, né? A pressão é forte. Mas vamos começar falando aqui de Davi Alcolumbre, né? Que viaja para Lisboa sob as nossas custas, deve estar em hotel fino, suíte cara, comer em bons restaurantes, mas aí isso não interessa para a imprensa, interessa para alguns blogueiros de plantão falar da suíte do presidente Bolsonaro, qual quem pagou todas as despesas foram o governo árabe. Mas vamos lá, Davi Alcolumbre continua pisando em cima de todo mundo, né? Não fala nada sobre as indicações que tem que fazer, agora ele afirmou que tem outras indicações, mas não explica por que não coloca em votação. E assim vai atropelando a tudo e a todos. Ontem, 3 senadores dos partidos governistas e oposicionistas, hein? Olha o detalhe, protocolaram requerimentos na Comissão de Justiça para que seja marcada a sabatina do André Mendonça, que vai aí para 4, 5 meses e esse cara não toma uma atitude. É um absurdo. Aliás, mais absurdos do que absurdos que andam acontecendo, né? A última, Dias Toffoli afirmar que o STF é um poder moderador e vivemos um semipresidencialismo. É tapa e tapa na cara e eu não sei até onde você e eu vamos continuar expondo a cara desse jeito e esses caras baterem na nossa cara com o dinheiro que a gente dá para eles para viver na mordomia. E o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, mandou investigar a denúncia contra a Bia Kiss, né, de racismo. Coincidentemente, só para informar vocês, a Bia Kiss é autora da PEC, né, que quer reduzir de 75 para 70 anos a idade limite dos ministros do STF. De fato, e o que parece, são eles mesmos que mandam no Brasil, enquanto você e eu continuamos em silêncio. Toca o programa, Eudes Figueiredo. Ok, vamos lá ao destaque de Fernando Gessi. Fernando, bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. É com você, meu amigo. Bom, antes de mais nada, um olá a todos vocês que nos assistem e também ao meu amigo Eudes Figueiredo, Adolfo Padilha. Estamos aí nos reencontrando novamente, é um grande prazer estar aqui com vocês e também pela iniciativa da TV Brasileira do Jefferson, que já é também um amigo meu de longa data, desde quando nós éramos bem um pouco menores, vamos dizer assim. É um grande prazer estar aqui com vocês, retornar à televisão agora, né? Um desafio novo. Eu espero aí contribuir bastante com o propósito de vocês. Ok, vamos lá para o nosso primeiro assunto de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que cria o chamado MEI caminhoneiro para incluir a categoria no modelo de microempreendedor individual. Vocês sabem, né? O MEI é uma modalidade simplificada de negócio e com a sua formalização, o trabalhador passa a ter vários direitos, além de ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Pode emitir notas fiscais e ter acesso a benefícios previdenciários. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Você vê, é uma atitude simples, né, cara? Simples e interessantíssima. Cada vez mais vai melhorando a condição de quem é tão importante para a nossa economia, né? Que nem os caminhoneiros. Aliás, um abraço para todos eles. Realmente é o setor que movimenta a nossa economia sobre rodas e tão importante para que a economia funcione. Claro que hoje passa por um momento muito difícil, que é o preço dos combustíveis, mas a gente já falou disso ontem, as tentativas do governo de tentar reduzir isso. E essa possibilidade deles terem um MEI do caminhoneiro, se identificar como pessoa jurídica, poder emitir nota fiscal, né? Podem ter acesso a benefícios previdenciários. Isso é uma atitude simples, né? E muito importante. Eu acho que é valorizar a categoria, né? Então, o governo tem que sim procurar sempre estar melhorando aqueles que fazem essa economia girar
funcionar. E os caminhoneiros, como eu disse aqui, é peça fundamental na economia do país. E que cada vez mais melhora as condições. Pagam caro pneu, pagam caro pedágio, pagam caro combustível. E se tem condição de ter uma segurança, uma garantia melhor e uma autonomia melhor para poder trabalhar, só faz bem para eles e faz bem para o Brasil. Ok, comentando esse assunto, vamos lá com Fernando Gess. Fernando Gess, é com você. Olha, no começo eu até estranhei um pouco, que eu até achava que os caminhoneiros já estavam ali dentro do MEI, da microempresa individual, mas aí eu me ative ao detalhe do faturamento mensal, realmente eles não poderiam enquadrar. Essa inserção que é feita inclusive pelo senador Jorginho, quem lembra do senador Jorginho, é aquele um lá da CPI que só sabia defender cloroquina, mas é válido por um lado, lógico, para melhorar ali, criar uma condição especial para os caminhoneiros, mas por outro lado também realmente é uma preocupação, cria um precedente. Ali o Helder Salomão, do PT, levantou uma questão a respeito disso. Bom, eu espero que ele levante a questão e levante a solução, porque o PT geralmente só cria problemas e não gera soluções. Agora, é uma coisa que nós já dizemos há muito tempo. Eu acho que precisaria ter aí uma reforma tributária, porque senão, daqui a pouco, nós vamos começar a criar inúmeros precedentes para uma classe, para outra classe, e o Brasil, é importante nós lembrarmos, 85% do nosso PIB ele é gerado pelas pequenas e médias empresas, inclusive agora, né, por empreendedores individuais também, porque o faturamento é um pouco mais reduzido, esse aqui é até 251 mil por ano. Você pensar quanto que custa um pneu de um caminhão, eu acredito que se trocar tudo vai muito mais que isso aí, com certeza. Mas é válido. Eu acho que o estudo é interessante, a análise é interessante, o debate é interessante. E isso aí é o que precisa ser colocado para a sociedade, né, estudar, analisar, dar suas opiniões e o Senado, o Congresso definirem isso. Eu acredito ainda mais numa ampla reforma tributária nesse país, todo mundo sentado, um pacto nacional, porque do jeito que está, começar a abrir o precedente para um, precedente para outro, vai ficar muito complicado. Lógico, essa classe está sendo muito impactada pelo aumento aí dos preços do diesel. Mas eu acho que a solução é por aí. Vamos começar a discutir, vamos ver o que dá para fazer. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou a abertura de inquérito contra a deputada federal Bia Kicis, do PSL, para apurar o suposto crime de racismo. O pedido de investigação foi apresentado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Olha só o que aconteceu. Em setembro do ano passado, a parlamentar publicou nas redes sociais uma imagem de blackface, uma prática racista para criticar o processo seletivo de um programa de trainee exclusivo para negros realizado pela empresa Magazine Luiza. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, você acha que houve racismo aí por parte da deputada? É a chatice, né? Eu disse aqui, Lewandowski ele não está preocupado se houve crime de racismo, ele está preocupado em pegar no pé da Bia Kicis, que, como eu disse aqui na abertura, é responsável pela PEC, que pede a diminuição da idade dos ministros do STF. Então é uma inimiga costumais, é um perigo para os interesses do Lewandowski a Bia Kicis. Então vamos juntar ela no mesmo nível que a gente, que ela é racista, né, que ela é investigada. O jogo de Brasília porco, é o jogo de Brasília sujo, que a gente sempre fala aqui, Brasília mais Brasília, né? E esse negócio de racismo está virando uma coisa muito perigosa, porque, veja bem, outro dia eu estava lendo um negócio seguinte, todo mundo pode xingar branco, todo mundo pode xingar hétero, todo mundo pode fazer o que quiser. Quando faz do contrário, quando o próprio, você pega o Sérgio, lá, o secretário de Direitos Humanos, lá, se eu não me engano, me fugiu o nome agora, as postagens dele atacando severamente essas defesas exageradas sobre racismo, que alimenta só a divisão de classe, né, quer colocar uma pessoa diferente da outra. Claro que existe em tudo, sempre tem os idiotas, né, que tem esse preconceito ridículo, mas eles querem colocar de uma forma como se fosse assim, potencializar o problema. E o Sérgio, que é um cara de cor, ele detona nas postagens dele. E daí? Chamam ele de racista também, né? Então, quer dizer, tá ficando uma coisa muito perigosa isso, uma coisa muito,
muito chata, mas a quem interessa essa divisão de classe? A quem interessa jogar brancos contra negros e negros contra branco? Índios contra branco e vice-versa. A quem interessa? Nós tivemos agora, se eu não me engano, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Justiça, não me lembro, agora me fugiu, absolver um índio que mandou esquartejar um jovem de 16 anos, dizendo que isso é a cultura indígena. Isso aqui no Brasil, tá? Isso foi semana passada, depois vou me apurar melhor aqui, trago melhores informações aqui para vocês. Então é isso que o Brasil está virando, aliás o mundo, né, com esse discurso de esquecer todos os direitos e lembrar todo mundo só que temos deveres. Quer dizer, esquecer todos os deveres e lembrar todo mundo que todo mundo pode tudo em nome do direito. Então Lewandowski, na verdade, está pressionando a Bia Kicis, que é quem bate diretamente e fala diretamente com uma desembargadora, se eu não me engano, ou procuradora aposentada que é, com direito jurídico dos absurdos que o STF comete com alguns ministros. É isso aí. Muito bem, vamos lá. Fernando Gessi, você acha que houve racismo aí por parte da deputada Bia Kicis? Bom, essa questão da deputada Bia Kicis, ela é realmente digna de dó. Cabe lembrarmos que eu não consigo entender ainda, quem já me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tem pensamentos de direita, a direita mais racional, né? E sabe muito bem que é complicado nós vermos hoje pessoas que defendem direita pedir para a empresa fechar, pedir para a empresa quebrar, pedir para ela não comprem mais nessa empresa. Queira ou não, a Luísa Trajano, ela é uma das grandes empresárias do Brasil hoje, ela gera 30 mil empregos. Então você tem que separar o CPF do CNPJ da pessoa. Se ela gosta do PT, se ela tem alinhamento com o PT, o problema é dela. Tem que separar. Nós precisamos aprender a separarmos as coisas. Agora, essa atitude dela em colocar o que a gente chama de blackface, que é colocarmos pessoas brancas em postagens trajadas ou vestidas ou pintadas de negro, isso é digno de dó, de pena. Eu não consigo entender como é que uma pessoa dessa ainda consegue ocupar um cargo de deputada federal. E é mais agravante ainda porque foi essa mesma senhora aí que no passado, simplesmente, ela queria colocar um projeto para proibir o uso de máscaras. Sabe, algumas discussões nesse país são totalmente lamentáveis. Agora, o que é pior, né? Ela fez uma brincadeira ali de mau gosto, uma péssima por sinal, colocando uma questão de um trainee, né, de um treinamento, de um chamamento público ali do Magazine Luiza para pessoas de cor. A empresa é dela, ela contrata quem ela quiser, isso aí é liberalismo. Isso sim são situações que a direita mais racional, não essa direita meia tapada que nós temos aí hoje, defende. A empresa é dela, ela faz o que ela quer com isso, entendeu? Ninguém tem que se meter nesse tipo de assunto. Agora, o que acontece? O post é realmente uma palhaçada. Ela pega a figura do Sérgio Moro, a figura do Mandetta, colore de preto e faz uma brincadeira com relação ao Magazine Luiza. É simplesmente o conjunto da obra um verdadeiro desastre. Eu acredito que a PGF tem que investigar sim e puni-la, caso isso aí seja realmente... Bom, na minha opinião, aquilo já é um absurdo, né? Então, vamos ver o que a justiça resolve sobre isso. Muito bem, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Olá, já estamos de volta aqui na TV Brasileira e vamos lá para as informações. O STF começou a julgar na quarta-feira a validade das decisões judiciais que determinaram descontos em mensalidades de universidade durante a pandemia da Covid-19. O julgamento foi suspenso após voto de 4 ministros e agora terão outros 6 ministros que vão fazer as suas manifestações. Vamos lá com o Fernando Gessi, que entende bastante da educação. Fernando, o que você acha aí dessas decisões até agora e você acha que vai ser favorável aos alunos ou às universidades? Olha, realmente, eu inclusive passei por esse problema com relação às mensalidades das escolas. Existem os dois lados, lógico. O lado de nós, que éramos pais de alunos, que tínhamos sim que fazer ali os pagamentos, estavam numa situação muito complicada. Eu, aqui no meu setor, até hoje ainda nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada.
Eu acredito que daqui a um bom tempo conseguiremos retomar o que nós tínhamos lá em 2019, mas eu vivi esse problema com as minhas filhas e foi uma dificuldade muito grande. Agora, a negociação foi individual. Sim, eu acho que deveria ter um parâmetro nacional, porque as escolas, queiram ou não, elas tiveram uma certa redução nas suas despesas. Isso aí é óbvio. Não tinha mais água, não tinha mais luz, isso aí reduziu. Eu acredito que até algumas delas até demitiram funcionários, pode ter acontecido isso também, mas grande parte das despesas continuaram. Ali o corpo docente da escola continuou sendo empregado, pago. Eu acredito que também tenha sido dado uma ajuda do governo nessa época, né, com relação à folha de pagamento. Mas o que poderia ter sido é o seguinte: feito uma parametrização, uma análise nacional, olha, vocês poderão fazer isso. E também, caso a caso, negociar como nós fizemos na época. Fomos à escola, negociamos, diminuir, nós tivemos uma diminuição do valor da parcela, justamente por conta dos gastos terem sido reduzidos na época, e aí nós conseguimos fazer um meio de campo e tocar coisa. E prorrogamos, inclusive, alguns pagamentos para o futuro. Estamos pagando aí até hoje do jeito que dá, porque a situação complicou para nós e para todos. Então, eu espero que essa decisão aí não prejudique nem a escola, nem o pai. Mas uma boa negociação individual sempre é a melhor saída, que cabe no seu bolso, lógico. Adolfo Padilha, agora é com você. O que você acha aí que vai acontecer no STF em relação aos descontos durante a pandemia para alunos e também pais que têm alunos nas universidades? Agora sim a gente vai ver, né? Hoje, aliás, nós estamos só de STF aqui na pauta, Eudes Figueiredo. Será que é porque é a estreia do Jesse? O Jesse, em relação a isso, acho que nós pensamos até mais ou menos igual, né? Vamos ver que o bicho pegar quando a gente for falar de candidaturas, né? Ou de possíveis candidatos nas próximas eleições. Mas julgar as decisões que deram desconto em mensalidade, o que vai alegar? Lógico, eu acho que tem que ter desconto sim, eu acho um absurdo, né? As escolas, todo mundo perdeu, as escolas não deram aula, não gastaram energia elétrica. Algumas escolas mandaram até professores embora, não pagaram, não teve atributo de aula a mais para o professor complementar as horas a serem cumpridas, né? Então, quer dizer, pode ter, não de uma forma exagerada, mas pode ter um lucrinho aí, né? Uma rendinha extra a mais, enquanto todo mundo estava perdendo. Então muita gente entrou na justiça, muita gente ganhou na primeira instância, né? Alegando que não estava tendo aula e pedindo desconto nas escolas, na faculdade, e o STF começa a julgar agora sobre tais decisões que foram tomadas. Agora eu pergunto, você vê, tem tanta coisa assim importante no STF que mexe direto com o interesse do povo para ser votado, e a gente vê eles preocupados com discussões de política, a gente vê eles preocupados em ficar atendendo partido de esquerda que só pensa em tumultuar o governo, ficar eles preocupados com coisas que não interessam ao povo brasileiro, como esse assunto interessa ao povo brasileiro, né? Então, quer dizer, a gente espera que o STF tenha uma posição a favor dos pais neste caso. Eu acho que o desconto tem que ser dado, porque afinal de contas não teve aula, não se usou estrutura e todo mundo perdeu dinheiro nessa crise. E olha só, o governo federal avalia usar uma brecha na lei de responsabilidade fiscal para conceder reajuste para os servidores federais. A possibilidade de reajuste foi prometida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana, caso seja aprovada a PEC dos precatórios. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Aqui é o seguinte, né? Lógico que os narradores aí, a gente vai ouvir falar aqui que o governo é populista. Eu falei disso aqui bem rapidamente ontem, né? Que o governo é populista, que onde já se viu a PEC era uma desculpa. Você já vê aí discursos de deputado da oposição que a PEC só foi uma desculpa para furar o teto, que a desculpa que para atender os mais necessitados, como foi colocado, blefe, lógico que vai atender, mas a grande jogada por trás disso é dar aumento aos servidores. Primeiro que eu sou contra o aumento aos servidores.
Essa é a minha posição. Eu acho que foram os únicos que não perderam nada na economia, na pandemia. Pelo contrário, receberam em dia. Já disse aqui ontem rapidamente, se tem servidor que era primeira necessidade o governo pensar se fosse possível um aumento, para mim, tendo bom e tendo ruim, sindicalista ou não, professores para mim é a primeira categoria a ser privilegiada. Porque os professores são importantes, com seus erros, seus acertos para o futuro dessa nação. O resto tinha que aguardar tudo. Mas mesmo assim, digo o seguinte, o presidente Bolsonaro joga o jogo do xadrez. Não adianta bater o pé, é o xadrez de Brasília. Ele pegou o abacaxi todo encascado e falou assim, toma, agora é do Senado. Se não aprovar a PEC, não tem aumento. Se aprovar a PEC, eu vou ver ali o que eu posso dar de aumento. Sendo que cada 1% que ele dê para todo o funcionalismo público que foi dito, são coisas de bilhões. Né? Acho que a cada um ponto, se eu não me engano, é 2 ou 3 bilhões de aumento, porque é muito funcionário. Mas é o jogo de Brasília, é assim que funciona. Não adianta ficar nervoso, não adianta fazer discurso, não adianta dizer que é irresponsabilidade. Esse é o jogo de Brasília que eu sempre falo aqui. Brasília é jogado num xadrez que só quem tem um pouquinho de paciência para entender sabe que é um jogo perigoso, um jogo arriscado e um jogo que quem não sabe jogar se perde inteiro. Então o presidente Bolsonaro pegou o abacaxi, colocou no colo dos senadores e falou assim, agora é com vocês, aprove a PEC e a gente vai pensar na possibilidade de dar um aumentinho aí para os funcionários públicos. Esse é o jogo que a gente fala que é tudo diferente lá em Brasília. Até aquelas regras que você acha que você conhece, que lá não vale nada, tem as regras próprias de cada movimento de peça que a gente vê nesse joguinho complicado chamado Brasília e Política Nacional. Olá, muito bem, vamos lá, Fernando Gessi comentando esse assunto, vai ter dinheiro aí para pagar, abrir espaço aí para 90 bilhões no orçamento da União? Olha, para quem me conhece, sabe que eu sou um grande apoiador do governo nas boas ações que ele promove, mas eu também sou um grande crítico do governo, porque eu não passo pano mesmo, eu falo o que tem que ser dito, né? E nesse ponto, eu acho que não tem cabimento nenhum. O que é importante deixar bem claro aqui é que ninguém é contra o aumento de servidores, tá? Muito pelo contrário, eu acho que grande parte dos servidores estão com salários defasados, mas a reforma administrativa também não pegou nenhum daqueles lá que tem aqueles salários enormes. Aquilo é outro absurdo que nós temos e ninguém tem coragem de dar um jeito naquilo. Mas, veja bem, olha o tamanho do contrassenso. Você está colocando uma PEC de 90 bilhões de reais, você está pedindo autorização para não pagar os precatórios, tá certo que são valores acima de 60 mil reais, mas nós temos que analisar uma coisa. E se a pessoa que estiver ali, nos 60 mil reais, for uma briga de 5, 6, 7, 8, 10 anos, como é que faz? Vai deixar isso aí para quem? Porque, bom, no Brasil é mais ou menos isso mesmo. Os precatórios ficam para as pessoas, para os seus descendentes, né? Porque geralmente não conseguem receber em vida. Aí você pega esse dinheiro e coloca o que é para dar ajuda, dar o auxílio, criar ali o Auxílio Brasil, dos valores de R$400 para a sociedade que está passando fome, que não são poucos, e você pega parte desse dinheiro e dá em reajuste para funcionário público. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, juro por Deus. Isso vai causar um precedente complicadíssimo. Por quê? Porque no ano que vem você já terá incorporado no valor dos funcionários públicos esse valor. Agora, nós não conseguimos descobrir até agora de onde será a receita, né? Porque quando nós aprovamos um débito, né, numa despesa como essa, é lógico, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO e a LOA, que já foram aprovadas, é necessário que você também fale de onde sairá o dinheiro. E até agora, nada. Nós temos o senador, o Uriel Visto, do Podemos, está apresentando aí uma outra solução para que não precise furar nem o teto de gastos e nem muito menos quebrar esses pagamentos do precatório. Agora, realmente, é um verdadeiro absurdo fazer isso aí com um dinheiro desse. Cheira a ações eleitoreiras, né? Campanha política. E olha só, vamos para a nossa última notícia de hoje. O relator do projeto que discute a realização de um plebiscito sobre a criação do estado de Tapajós, o senador Plínio Valério, deu parecer favorável à realização de uma consulta pública popular do Pará, para o pessoal do Pará, sobre o tema.
Plínio leu o relatório dele numa sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira. Será que vamos ter mais um estado? Vamos dividir o estado do Pará e vamos ter o estado de Tapajós? A gente vai com Adolfo Padilha. Quando a gente pensa que a gente já viu tudo, vem aí uma proposta de criar um novo estado no Brasil, né? Tapajós vai atingir aí, como você disse aqui, 43% do atual território, né? 23 municípios e cerca de 2 milhões de habitantes. Tem que ver que custo que vai ficar isso, né? Qual é a necessidade disso também, né? Então, quer dizer, eu não sei, eu acho que tem tanta coisa mais séria no Brasil, a gente está precisando diminuir o tamanho dessa nação para poder sobrar dinheiro, no sentido de ficar mais organizado, mais eficiente a distribuição. Aí aparece no meio do caminho um relator que aprova essa proposta de criação do estado de Tapajós. Eu tenho pouco conhecimento sobre isso, não sei até onde isso significa alguma possibilidade de melhoria de vida desses moradores que englobam aí esses 23 municípios. O que eu tenho para dizer é o seguinte: nós estamos precisando diminuir de tamanho, nós precisamos dar eficiência ao nosso orçamento, nós precisamos dar condições melhores para um monte de gente, e realmente eu não sei até onde é interessante se criar mais um estado brasileiro. Qual a estrutura que vai ter que ser colocada lá para atender a demanda de um estado, no sentido que eu digo estrutura governamental, né? Postos de saúde, INSS, sei lá, essa estrutura toda aí, principalmente que são coligados à Central de Brasil, a Brasília. Então eu não sei realmente até onde isso é importante, não. E realmente eu não sei. Mas vamos apurar mais um pouco e ver onde isso vai chegar. Realmente eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas repito, o Brasil está precisando diminuir de tamanho, jamais aumentar. Valeu, meu amigo Eudes Figueiredo. Muito bem, comentando esse nosso último assunto de hoje sobre a criação do estado de Tapajós, Fernando Gessi. Olha, Eudes, eu vou ser bem sincero com você. Tem hora que é melhor até nem comentar. Para quem conhece o estado do Pará, sabe, ali nós temos 2 milhões de habitantes. Desses 2 milhões de habitantes, em 21, 22 cidades, se não me falha a memória, governada por verdadeiros caciques da política brasileira e que já estão ali os coronéis há anos e anos e anos ali dentro. Cabe lembrarmos também que dentro daquele estado, grande parte ali é floresta amazônica, da qual, inclusive, nós estamos aí com alguns problemas, onde existe uma grande suspeita que o governo está omitindo ou não está informando de maneira correta os números do desmatamento. Quem sabe como é que funciona aquilo? Todo dia nós temos a nossa floresta fotografada de uma maneira quase que constante por alguns satélites da NASA, e essas imagens são públicas. Aí você pega através do INPE e as codifica em dados, depois que passa ali, inclusive até por questões de inteligência artificial. Mas no passado já foi colocado ali, para a criação desse estado do Tapajós do Pará, um plebiscito, e 66% das pessoas não quiseram. Agora, veja bem, nós criaremos mais um estado, dentro de um estado que é pobre, nós aumentaremos as despesas desse estado, criaremos mais um governo, mais deputados estaduais. Aquilo ali realmente vai ficar uma coisa complicadíssima. Acho que o momento não é para isso. Inclusive, eu penso muito parecido com o Paulo Guedes em algumas situações, a nível de cidades. Nós temos cidades com 2.500, 3.000 habitantes, totalmente insustentáveis. A maior empresa da cidade é a própria prefeitura. Então, isso aí é complicado. Lógico, nós não podemos chegar e cortar tudo isso do dia para a noite e deixar todo esse pessoal aí a ver navios. Mas isso tem que ser feita uma análise, tem que ser feito um estudo muito sério. Eu, por mim, pelo contrário, não faria nada ali. Tá? Um estado com grande desmatamento, um dos grandes problemas, inclusive, é que grande parte desses desmatamentos ocorrem em terras públicas. Né? Agora, criar mais um estado ali dentro, eu acho uma coisa totalmente absurda, inviável para o momento que nós estamos vivendo hoje. Ok, é isso aí. Muito obrigado, Fernando Gessi. De volta aqui no programa. Também Adolfo Padilha. Grande abraço. A gente se fala no nosso próximo encontro. Valeu e até lá.